Bem-vindos a mais uma temporada do Entre Linhas e Leis. Iniciamos hoje o bloco dedicado ao tema da subjetividade, da norma e da instituição. Vamos explorar como a experiência individual se articula com as estruturas jurídicas, médicas e morais que organizam a sociedade moderna. E começamos com uma obra fundamental para entender essa tensão: A Consciência de Zeno, de Ítalo Svevo, publicada em 1923. Quando Svevo publica A Consciência de Zeno em 1923, a Europa acabara de emergir da Primeira Guerra Mundial e as estruturas jurídicas tradicionais enfrentavam uma crise profunda. O Império Austro-Húngaro havia desmoronado e Trieste, cidade natal de Ítalo Svevo, transitava do direito austríaco para o italiano, criando um território de incerteza normativa que se reflete intensamente na obra. Mais importante ainda, é o período em que a psicanálise freudiana começa a questionar as bases tradicionais da responsabilidade jurídica. Se o sujeito é movido por impulsos inconscientes, como sustentar a noção clássica de culpabilidade? Zeno Cozzini, o protagonista narrador, encarna exatamente essa crise do sujeito jurídico moderno. A obra se apresenta como uma confissão terapêutica. Zeno escreve suas memórias por recomendação médica. Mas essa confissão assume, paradoxalmente, as características de um testemunho jurídico problemático, onde o depoente sistematicamente se contradiz, omite, inventa e reinterpreta os fatos. O romance está estruturado como uma série de capítulos temáticos: o fumo, a morte de meu pai, a história do meu casamento, a esposa e a amante, história de uma associação comercial, que funcionam como depoimentos sobre diferentes aspectos da vida do protagonista. Mas aqui encontramos o primeiro problema jurídico fundamental. Zeno é um narrador absolutamente não confiável. Ele mente, esquece convenientemente, reinterpreta os eventos em seu favor e constrói uma versão dos fatos que o exime de responsabilidade moral e jurídica. Quando relata a morte do pai, por exemplo, Zeno narra como sua última ação foi tentar dar um tapa no filho, mas imediatamente reinterpreta o gesto como uma carícia. Essa ambiguidade não é acidental. Ela revela como o sujeito moderno se relaciona com a culpa e a responsabilidade. No direito tradicional, a confissão era considerada a rainha das provas. Mas Zeno confessa constantemente sem nunca realmente se responsabilizar. Suas confissões são simultaneamente admissões de culpa e estratégias de defesa, revelando a inadequação dos mecanismos jurídicos tradicionais para lidar com a complexidade da subjetividade moderna. O protagonista transforma cada ato potencialmente culposo em sintoma de uma condição patológica que o desresponsabiliza. Não consegue parar de fumar? É uma doença? Trai a esposa? É um impulso irresistível. Engana o sócio nos negócios? São as circunstâncias que o forçaram. A genialidade de Svevo está em mostrar como a neurose de Zeno funciona como uma forma peculiar de resistência às normas sociais e jurídicas burguesas. Zeno não consegue ser o filho exemplar, o marido fiel, o comerciante honesto ou o cidadão produtivo que a sociedade do início do século XX exigia. Mas suas falhas não são rebeldia consciente, são sintomas. E essa transformação do desvio moral em patologia individual revela uma mudança fundamental nos mecanismos de controle social. A sociedade burguesa do século XX passa a medicalizar comportamentos que anteriormente eram simplesmente criminalizados ou moralmente condenados. Zeno não vai preso por seus crimes menores, não é socialmente ostracizado por seus vícios, e ele vai ao psicanalista. O direito liberal clássico pressupõe um sujeito racional, consciente e responsável por seus atos. Mas Zeno demonstra a impossibilidade dessa concepção. Ele age impulsivamente, mente para si mesmo, racionaliza suas ações e vive em permanente auto-engano. Como responsabilizar juridicamente um sujeito que nem mesmo conhece suas próprias motivações? A resposta da sociedade foi criar um aparato médico-jurídico que classifica, diagnostica e trata os desviantes ao invés de simplesmente puni-los. Zeno é produto dessa transformação. Um aspecto fundamental para a análise jurídica da obra é como Svevo trabalha a temporalidade. O direito opera como uma concepção linear do tempo. Há um antes e um depois do crime. Estabelece-se uma relação causal entre ação e consequência, prescreve-se em prazos determinados. Mas a consciência de Zeno funciona de forma completamente diferente. Zeno vive em um eterno presente neurótico onde o passado e o futuro se confundem, onde as mesmas situações se repetem indefinidamente, onde não há progresso nem resolução,
Ele está sempre tratando ou tentando parar de formar amanhã, sempre prometendo mudanças que nunca se concretizam, sempre revendo, reinterpretando eventos passados. E essa temporalidade circular da neurose coloca em questão conceitos jurídicos fundamentais como a reincidência, a reabilitação e a prescrição. Como aplicar institutos jurídicos baseados na progressão temporal a um sujeito que vive fora do tempo histórico? A própria estrutura do romance, onde Zeno escreve suas memórias sem ordem cronológica, saltando livremente entre diferentes períodos de sua vida, mimetiza essa dissolução da temporalidade jurídica tradicional. Não podemos esquecer que Zeno é um burguês triestino envolvido no comércio e boa parte de suas aventuras se relaciona com questões de direito comercial e empresarial. A história de uma associação comercial revela como as relações jurídicas formais são constantemente subvertidas por interesses pessoais, manipulações e má-fé. Zeno se associa com Guido Speyer, casa-se com uma das irmãs Malfinte e mantém uma casa com a outra, criando uma rede de relações onde o afetivo, o social e o econômico se imbricam de forma inextrincável. Contratos comerciais se tornam instrumentos de vingança pessoal, operações financeiras servem para expressar ciúmes e rivalidades, e a lei comercial vira arena para disputas que nada têm a ver com a economia. Svevo mostra como o direito formal, teoricamente neutro e racional, é instrumentalizado pelos interesses e paixões da vida burguesa, revelando a hipocrisia de uma sociedade que se pretende regida pela lógica jurídica, mas opera através de redes informais de poder e influência. A consciência de Zeno antecipa muitos dilemas contemporâneos do direito. A obra nos força a pensar sobre os limites da responsabilidade individual e uma sociedade onde as motivações psicológicas são cada vez mais complexas e onde as fronteiras entre o normal e o patológico se tornam cada vez mais fluídas. Zeno Cozzini é o protótipo do sujeito jurídico moderno, formalmente livre e responsável, mas materialmente determinado por forças que não controla nem compreende completamente. A sua consciência neurótica revela as contradições de um sistema jurídico que precisa pressupor autonomia individual para funcionar, mas opera em uma sociedade que produz sistematicamente sujeitos alienados e fragmentados. No próximo episódio, continuaremos explorando essas tensões, onde veremos como a experiência feminina complexifica ainda mais essas questões. Até lá, obrigado pela atenção e lembre-se, entre linhas da literatura e as normas do direito, encontramos sempre a vida em sua complexidade irredutível.